Graças a Deus, que Deus esteja abençoando a sua vida. Estamos em mais um dia com o programa Palavra Rema, nesta quarta-feira, e estudando a Palavra de Deus. Agradecendo ao bom Deus por estarmos aqui, podemos estar estudando a Palavra de Deus junto com você, a igreja. Eu sempre digo, nesse programa é o programa de estudo da Constituição do Céu, o que Deus quer conosco, o que Deus quer para conosco. Então vamos estudar a Palavra de Deus. E para fazer este programa comigo, eu tenho ele, Pastor César. Pastor César, que Deus abençoe. Deus abençoe o senhor também, pastor, o pastor Carlos Leite, e a você, meu amado telespectador, que tem nos acompanhado, sabe, fervorosamente. E eu convido você, mais uma vez, a estar junto, abrir o seu coração, chamar a sua família, sabe, tirar esse momento para ouvir o que o Espírito Santo tem, porque realmente será de fundamental importância para as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe grande e poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Olha só, junto com ele eu tenho o pastor Carlos Leite. Pastor Carlos Leite, que Deus abençoe. Deus abençoe, pastor José Carlos, amigos. Olha, convide pessoas, fala desse programa nas redes, dos seus amigos, principalmente aqueles que têm sede da palavra de Deus, porque aqui no Palavra Rema eu creio que ele vai beber dessa água fresca em nome de Jesus. Amém. Então vamos estar juntos estudando a Palavra de Deus, vamos estar juntos falando aqui da Palavra de Deus. Faça o seguinte, pega a sua Bíblia, caneta e papel, e nós voltamos já para falarmos e estudarmos a Palavra de Deus. Vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Olha só, querido, estamos estudando o livro de Pedro. E procurando falar versículo por versículo, indo estudando este grande livro, né? Olha só o que Pedro fala em 1 Pedro, no capítulo 14, no capítulo 1 e o versículo 14. O que tem aí, pastor? Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. 14, né? É. Como os filhos da obediência. Isso. Não vos conformando com a consciência em que antes havia estado em vossa ignorância. Claro. Quer dizer, o que ele vem dizendo? Claro. O que era importante para mim quando eu estava no mundo, hoje deixa de ser importante. Aquilo que eu amava no mundo deixa de ser importante. E muitas pessoas vêm para a igreja buscar os prazeres que tinham antes, como prazer que tinham antes. Eu não estou falando em uma vida antes eu queria, o que eu esperava era um carro, eu vim para a igreja buscar um carro. Não, você agora vem para a igreja buscar o céu. Você pode ter, eu não estou dizendo que você não vai ter um carro. Eu não estou falando isso. Mas o teu prazer não está mais nisso. O meu prazer não está nisso. Eu queria uma casa na praia, e vim para a igreja buscar o quê? A casa na praia. Não, você vem para a igreja buscar o céu. Quando Pedro vem dizendo isso aqui, quer dizer, não sejam dominados pela natureza pecaminosa, que dominava antes de viver a Cristo. As coisas que nós fazíamos e outras coisas nós tínhamos os prazeres, que hoje o prazer tem que ser Cristo. O prazer é Cristo. O prazer é estar com Cristo. Olha só, como filho da obediência, não vos conformeis com a consciência anteriores que havia vos por causar de vossa ignorância. Este desejo ardente atacam nossa mente e ficam mantendo-nos presos ao estado antigo prisioneiro, o poder do pecado. Mas os filhos da obediência não se conformam, pois já não são mais ignorantes quanto ao pecado, mas justo quanto o juízo. Vê lá Romanos 12, 2
Efésios, pastor Carlos Leite. É interessante. 4 e 18. O Espírito Santo já tinha me direcionado para abrir aqui mesmo. 12 e 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, e aqui nós falamos de Pedro. Pedro vem dizendo isso. Ali está falando de Paulo, diz assim, ó, não vos conformeis, ou não tomais a forma deste mundo. O que é importante para o mundo não é importante para nós. Não entreis na forma deste mundo, mas renovai deste mundo pela transformação da vossa mente. O cristão pensa diferente, o cristão acha diferente. É isso que Pedro está falando aqui, é o que Paulo fala ali. Para que você descubra qual a boa, agradável vontade de Deus para a sua vida. Perfeita vontade de Deus. Olha o que diz em Efésios, Efésios capítulo 4 e o verso 18, pastor Carlos. 4:18. Vamos lá então. 4:18 diz assim, obscurecidos, não é importante ler o 17? Pode ser. Porque aqui dá um contexto bom. Santidade cristã é oposta à dissolução, está escrito. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos. Aí o versículo 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza de seu coração. Vem falando, basicamente, os três textos falam a mesma coisa. Paulo, não viveis como vivem os gentios. A vida do cristão é diferente. A busca do cristão é diferente. Quer dizer que está falando de céu, não é, pastor? Falando de céu, e Pedro vem falando de céu. E ele está escrevendo para a igreja, está trazendo a igreja para o céu. A Bíblia diz, Jesus diz, muitas vezes nós pensamos assim, ó, onde está o teu tesouro? Ali, Jesus vem dizendo, é muito importante, ali está o teu coração. Quer dizer, o tesouro que ele vem falando é algo que tem importância. A pessoa está vivendo naquilo, a pessoa, na verdade, é tremendo isso, porque não houve, o novo nascimento, ele é, na verdade, o quê? O sepultamento da velha natureza. Essa velha natureza que antes vivia nessa concupiscência, vivia nesse engodo, vivia ludibriada por Satanás, com a visão terrena, mundana, carnal e até satânica. Mas a partir do momento em que houve realmente essa transformação, esse encontro, essa regeneração, a visão, ela tem que ser celestial. A visão tem que ser céu. Para conquistar o céu, a pessoa aqui, ele está ensinando a pessoa a mudar o seu procedimento. Procedimento mundano, ser esquecido e começar um procedimento santo. Um procedimento que vai nos levar à conquista celestial. E como é que fica, pastor Zé Carlos, então, essa situação? Coloca isso para nós, o senhor que tem um pouco mais de experiência, com esse evangelho hoje que muitas vezes é pregado em função de resultados e não propriamente de céu. É isso. Aí nós vamos para a Bíblia e Jesus disse, quando eu voltar, será que eu vou achar fé nessa terra? Olha como isso é sério. Quer dizer, por quê? Porque o evangelho vai ser muito corrompido. A Bíblia diz, Paulo pregando, aí sim, a Timóteo, ensinando o pastor Paulo, estava pronto para ir para o céu. Estava pronto, sabia que ia morrer. E ele disse, todos me abandonaram. Porque ele vem falando a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, diz assim, ó, nos últimos dias, falando no final dos tempos, eles não suportarão a sã doutrina, mas têm comichão no ouvido, querendo ouvir coisas agradáveis, juntarão para si coaches e doutores, pastores coaches e doutores. O que é isso que a Bíblia fala? Está falando segundo o seu coração, porque a Bíblia confronta, a Bíblia vem trazer da situação, mas ele quer ouvir coisa agradável, então vou procurar um pastor que é coach. Vou procurar um coach que vem falar coisas agradáveis. Que não tenha, de preferência, o Espírito Santo, porque não vai haver confronto. Então, isso é o evangelho da irresponsabilidade. Evangelho que não traz céu, vou repetir para você, evangelho que não traz céu é evangelho da irresponsabilidade. Evangelho do Senhor Jesus Cristo é evangelho do céu. Chegaram para Jesus e perguntaram, tu és o rei?
Foi Pôncio Pilatos, ele disse, o meu reino não é... Não te preocupa, Pilatos. Não, eu não estou atrás do teu trono. Porque o meu reino não é deste mundo. Se o reino de Jesus não é desse mundo, os seus súditos não têm um reino nesse mundo. Meu Deus. O nosso reino é eterno. Nós buscamos o quê? O reino na eternidade. O meu reino não é desse mundo, o meu reino é eterno. Não se preocupe. Bela analogia. Nós somos rei, nós somos parte do reino de Deus. E queremos viver o reino aqui. Mas o reino não é aqui. O reino é no céu. Meu reino não é deste mundo. O meu reino é aqui, o meu reino. Então, quer dizer, os seus súditos não são daqui, estão no céu. Então, nosso reino é no céu. Nós estamos aqui de passagem. Eu não estou dizendo que Deus não vai te abençoar. Que Deus... Não estou dizendo isso. Deus vai te abençoar. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Deus tem prazer, para que o nome dele seja glorificado na tua vida. Mas o princípio não é isso. O princípio não é isso. O princípio da igreja é céu. Interessante isso que o senhor está falando, é porque Deus ele abençoa, claro, desde que também o coração esteja nele. E é muito interessante, porque Deus não tem problema nenhum. Exatamente. Para que você quer bênção? Para quê? Porque tem gente, pastor, que não pode ser abençoado por Deus. Eu aprendi isso na carne. Eu tinha uma jovem que vinha aqui na igreja. Ela vinha com a sua mamãe. Com muita dificuldade vinha de pé. E era minha amiga. E ela chegou para mim e disse, pastor, o senhor ora por mim, porque eu queria ganhar um carrinho. Porque eu queria vir na igreja. Eu queria trazer minha mamãe, eu queria trazer a mãe, coisa. E eu comecei a campanha de oração daquela jovem. E milagrosamente, o empresário tinha um carro já velho, um carro usado, e deu para essa jovem. Ela estava com o empresário deu. O patrão dela deu um carro para ela. Ela arrumou aquele carro, mas o mesmo carro que traz na igreja é o carro que leva na praia, leva é o carro que leva no shopping, é o carro que leva a passear. Depois que ela ganhou o carro, ela nunca mais voltou na igreja. Olha só. Nunca mais, faz alguns anos, e eu nunca mais vi essa jovem na igreja. Nesse caso, o carro foi bênção ou foi maldição? O carro separou. E o que separa... O que é o pecado? O pecado é a separação. Na verdade, o problema não é o carro, o problema é o coração despreparado. Qual é o alvo? Exatamente. Qual é o alvo que você vem buscar Jesus? Exato. Pastor Carlos, você já viu, eu já vi na nossa linha fé, pastor, você já viu? Pessoas que vêm a Jesus buscar solução para o seu casamento. Seu casamento está arrebentado, Sim. Ele está quase separando, e ele vem para a igreja buscar solução para o seu casamento. E Deus soluciona e restaura o seu casamento. Que bom que venha para a igreja, né, pastor? Deus soluciona muito bom. E vem buscar e restaura o seu casamento. Aí o que acontece? Quando ele tem um casamento restaurado, a igreja já não é mais importante, porque o que ele queria, ele conseguiu. E o que vai da igreja? A igreja tem que pregar a essência do evangelho. Você vem para a igreja buscando a Jesus e o teu casamento vai ser restaurado. Você vem para a igreja buscar Jesus e o teu filho vai ser liberto. Nós temos que Jesus ensina, buscar em primeiro lugar. Aleluia. O reino de Deus. E a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Acréscimo. Todas as outras coisas serão acréscimo. Quer dizer, a tua bênção financeira depende de uma vida de intimidade com Deus. Você vem para cá buscar e nós vamos mostrar para você Jesus. E aquilo vai acontecer, mas você busca Jesus. Tu não pode vir para a igreja onde prioriza que você vem para ter uma vida mudada. Não, você vem para ser empresário. Por quê? Porque você não está vindo buscar Jesus, você está vindo para ser empresário. Exatamente, isso aí. Então você pode ir lá para qualquer outra instituição, tem aí grandes instituições. Mas isso é como igreja. Só que nós não entendemos é que nós, pastor César, eu, você e o pastor Carlos Leite, nós temos um compromisso muito importante. Nenhum momento, quando você foi ungido a pastor, comigo, eu nunca vi ninguém acontecer. Chegar alguém, botar uma faca no teu pescoço e dizer, César, tu vai ser obrigado a ser consagrado a pastor. Tu és obrigado, porque senão tu vai morrer. Tu és obrigado a ser pastor. Não. Deus nos chama e nós aceitamos. Nós aceitamos a bênção e a responsabilidade. Então cabe a nós trazer a essência do evangelho. Por quê? Porque nós vamos dar conta diante de Deus. E isso é sério, a Bíblia diz, quem muito sabe, muito será cobrado. Quanto mais nós sabemos, mais nós temos consciência de sermos cobrados. Então nós como pastor, e eu falei aqui ontem na igreja, nós vamos dar conta da sua vida. Então cabe a nós pregar a essência do evangelho. E é sobre isso que nós estamos aqui no Palavra Rema, falando da essência do evangelho. Nós vamos ao intervalo e voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos.
Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta, querido. Rapidinho, né? Estamos de volta com este programa aí. Programa Palavra Rema. Olha só, nós lemos aqui, estamos em Pedro, capítulo, lemos aí no bloco anterior, Pedro 1 e 14, agora nós vamos ler Pedro 1 e 15. Pedro, capítulo 1 e o versículo 15, pastor César. Amém. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Olha só o que Pedro vem dizendo. E eu tenho falado isso, às vezes eu falei sobre isso, e uma pessoa me criticou muito sobre, eu disse, santidade não é opção. Eu optei por uma vida de santo. Não. Na vida do cristão, santidade é uma vida de obrigação. E Pedro vem falando isso. Mas como aquele que vos chamou é santo, quer dizer, Deus é santo, portanto devemos ser também santos, querido. Olha, sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver. Refere-se a um estilo de vida. Quando ele vem falando em santidade, em toda maneira de viver, santidade, vocês vão ser santos, vocês vão ter um estilo de vida de santificação. O estilo de vida do cristão é um estilo de vida de santificação, pastor Carlos. É isso que Pedro vem dizendo para a igreja. Olha, a igreja tem que ter uma vida de santificação. Essa é para nós. Quer dizer, o estilo de vida do cristão não acompanha a moda, ele acompanha o céu. Não, o estilo de vida do cristão é um estilo de vida de santidade. Quer ver lá em 2 Coríntios, capítulo 7, e o versículo 1, 1 Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 7 e no verso 1. 2 Coríntios 7, 1, está aqui. Ao contrário, sejais vós conforme aquele que é santo, que vos tende chamado, assim como também sede santos, em toda a vossa maneira de viver. O que diz 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1? Tendo, pois, ó amado, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Quer dizer, Paulo, agora já é Paulo, ensinando o quê? A igreja de Coríntios. Diz, em temor a Deus, você vai ser santo. Você vai ter uma vida de santidade em toda a vossa maneira de viver. Tirando tudo, quer dizer, isso que é a base da igreja. A base da igreja, a doutrina. Nós temos que entender, e eu tenho batido muito sobre a função apostólica. A função apostólica vem trazendo doutrina à igreja. Aqui o apóstolo Pedro está trazendo uma doutrina à igreja. E ele vem falando da doutrina da igreja. A doutrina da igreja, a primeira coisa que você tem é uma vida de santificação. Negando ao pecado, saindo do pecado, tentando viver uma vida de santificação. Em toda a vossa maneira de ver. Não é santo só na igreja. Exatamente. Não é viver uma santidade só na igreja. Exatamente. Porque é muito fácil, né, pastor, viver essa santidade na igreja, né? Porque a palavra de Deus em Hebreus 12, 14 diz assim, olha, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, como o senhor fala, a santidade, como o senhor sempre coloca, né, é uma obrigação, na verdade. Até porque é uma naturalidade. O santo, o nascido de Deus, ele automaticamente é santo, porque o Espírito que está nele é santo. Como é que uma pessoa pode não viver de forma santa, não é? Se o Espírito do Senhor está dentro dele? Então nós precisamos entender, nós precisamos buscar o Espírito Santo para que ele possa verdadeiramente dirigir a nossa vida em todas as áreas da nossa vida em santificação. É por isso que o casamento, né, humano, ele é um comparativo com a nossa comunhão com Deus, né? Porque quando você vai conquistar uma esposa, você se agrada dela, mas ela também tem que se agradar de você, né? Do seu procedimento, do seu proceder.
e do proceder dela em relação a você. Então isso vem fortalecer a união. E a nossa união com Cristo é exatamente a mesma coisa. A nossa maneira de viver é o que fortalece a unção, a presença de Deus na nossa vida. E a santidade, pastor, ela, com relação aos frutos, né? Nós precisamos entender isso, porque quando Pedro ele fala aqui, quando ele está falando assim, olha, nós estamos tratando aqui, né? Sede, vós também santos, de toda a vossa maneira, é porque realmente há essa condição. O Senhor não ia nos dar algo que fosse impossível de realizar ou de concretizar. Então o Senhor está nos dando uma condição realmente nos dando habilidade para essa santidade. E isso, como igreja, nós temos que buscar. Porque, é como o senhor falou, não adianta eu parecer santo. Eu tenho que viver um proceder. Aquele que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais. Lógico que é todo um processo de regeneração, de transformação, de santificação, até atingirmos uma estatura, né, de chegarmos à estatura de varão perfeito, aonde futuramente entraremos na glorificação. Mas isso realmente é uma necessidade. Se essa pessoa não está vivendo isso, tem alguma coisa que precisa ser ajustada. E nós temos que entender que eles faziam isso na vida deles, eles viviam. Dia a dia. Eles pregavam e viviam isso no dia a dia. A coisa era tão séria na vida de Pedro, que a Bíblia diz, e é Pedro que está falando aqui, né? Que a Bíblia diz que as pessoas pegavam os doentes e botavam no caminho onde Pedro passava, onde João passava, porque a sombra deles, quando eles passavam, a sombra deles curava os enfermos. A sombra deles curava os enfermos de uma vida de santidade. A sombra da santidade. A santidade, quando Paulo fala na santidade, a Bíblia diz, no livro de Atos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11, que diz o seguinte: e Deus fazia coisas extraordinárias pela vida de Paulo, de tal forma que os lenços e aventais eram levados do seu corpo, e chegando na casa dos enfermos, as enfermidades saíam, e o espírito maligno fugia. O espírito maligno não fugia de Paulo, ele fugia do lenço e avental que era levado, porque a unção era tão grande que passava para aquela peça de roupa, e quando aquela peça de roupa chegava na casa do enfermo, do doente, os lenços e aventais saíam, as enfermidades saíam, os espíritos malignos saíam pela santidade. Então eles viviam isso e eles podiam falar. Em nenhum momento Pedro ou Paulo ou os discípulos, você vai ver dizendo, eles estão trazendo doutrina na igreja, vem dizendo o seguinte: quem sabe você pode ser santo. Ele vem dizendo, não, se você é igreja, você tem que ser santo. Quer ver? Para nós fazermos nesse, não terminar, porque quer dizer que o 16 completa o 15. Olha só o que diz 16 e o 15. Nós vemos o 15, 16 e o 15 são quase a mesma coisa. Pedro completa com 16, com 15. Olha só o 16. Portanto, está escrito em Levítico capítulo 11 e versículo 44. Portanto, está escrito, ele está citando aqui, Levítico 11, 44. Sede santo, porque eu sou santo. Só de uma maneira pode ser obtido isso, é colocar a fé exclusivamente na cruz de Cristo. Só existe um meio de você conseguir essa vida de santidade. É quando você coloca a tua fé no sacrifício de Cristo, que dá liberdade e ação ao Espírito Santo para que nos ajudar. Ele sozinho pode aperfeiçoar a santidade em nossa vida. Não podemos obter a abstenção nem por regras, nem regulamentos, etc. A vida de santidade você adquire onde? Uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Ele vai te ajudar numa vida de santidade. Perfeitamente, pastor. E nós precisamos entender, o pastor vai ler lá, que há uma diferença entre o santo e o santarrão. Né? Exatamente, o santo é aquele que tem a essência, como o senhor acabou de falar, cujo poder emanava até na sombra, com curas, com prodígios, com sinais. Né? Olha só, o que ele citou aqui, portanto está escrito, ele cita Levítico capítulo 11, versículo 44. Está aqui, está na mão. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos. Aleluia. Porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Nós queremos ser, às vezes, povo de Deus só na bênção. Queremos ser o povo de Deus na bênção, mas não queremos ser o povo de Deus com compromisso. A bênção, está aqui, né? Essa é para a minha vida.
Né? Tamo posse. Eu tomo posse dessa bênção dele para minha vida. Mas não queremos servir a Deus nos compromissos. E Deus vem dizendo. E o compromisso de Deus para o seu povo, porque nós somos povo de Deus, nós estamos falando que somos povo de Deus, o compromisso de Deus para o seu povo é sede santo. Ah, mas não, Pedro vem citando aqui, ó. Está escrito, vem citando o quê? Ele vem citando aqui, sede santo, porque eu sou santo. E ele vem no 15 dizendo assim, ó, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Mas só tem uma forma de alcançar esta vida de santidade. É uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Senão eu não alcanço uma vida de santidade. Eu alcanço o que o pastor César falou. Uma vida de santarrão. Não é uma vida de santidade. É uma vida de santarrão. O cristão fora do Espírito Santo é uma vida de santarrão. E aí as coisas que vão passando. A vida que com o rendimento do mundo vão passando. As coisas vão passando. Por quê? Porque muita pessoa pensa que santidade está no cabelo. Santidade está na roupa. Que a moda muda. Eu me lembro de uma época, eu vim de uma igreja, que as moças que usavam aquelas prendedor de cabelo, aquilo era conhecido como piranha. Era pecado. Mas o pastor usar, porque aquilo era vaidade, a vaidade é pecado. Mas o pastor usar o sapato da cor do terno ou da gravata não é vaidade. Cromo alemão não era pecado. Não era pecado, era na época do cromo alemão. Você lembra, né? Cromo alemão, cromo alemão, isso não era. Né? Mas aquilo era pecado. Quer dizer, parar as pontas era vaidade, era pecado. Porque e tinha gente que dizia que teve visão, que foi no céu, e lá no céu estava cheio de cabelo, e que de cavetas com o cabelo das pessoas, para quando chegar lá, quer dizer, se é impuro, se você acha que aquilo é impuro, não estaria no céu, ela não teve no céu, teve em outro lugar. Porque a Bíblia que no céu não entra nada que é impuro. Exatamente. Se você acha, eu não estou dizendo que é pecado, mas se você acha que cortar o cabelo é pecado, ele não está no céu. Você acha? Não é. Por quê? Porque lá não entra o que é impuro. A santidade não está na aparência. A santidade está no coração. Exatamente. Jesus, ele é claro quando ele diz, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É o que o Paulo falou, a maneira de viver. A maneira de viver é que mostra a santidade. Obrigado, pastor. Pô, legal, bacana, mais um tema muito pertinente. Vamos viver isso aqui, Amém. Porque Jesus está voltando. Pastor César, esteja orando por nós. Obrigado. Amém. Eu que agradeço, pastor. Muito obrigado pela companhia. Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante da tua presença e esse nosso amado ouvinte, telespectador, para que o Espírito Santo de Deus tenha plena ação para agir, Senhor, no nosso entendimento, para que tenhamos uma vida santa, uma vida agradável aos teus olhos, Pai. Ajuda-nos nesses últimos dias. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais para que possamos ver as tuas maravilhas nessa área. Muito obrigado. Nós te agradecemos hoje e eternamente. Amém. E graças a Deus. Queridos, obrigado. Permitindo Deus, eu estou de volta amanhã, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Que o Senhor, nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe.